abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 10. Não, 12. Versículo de número 11. Eu falei com você 12, mas vamos voltar no 11, que diz assim. E ficou a arca do Senhor em casa de quem? De quem? E o que aconteceu? Não, mas está fraco isso aí. Isso, você pode ficar muito melhor do que isso aí. Eu quero que você leia a voz bem alta. Vai. Nós já falamos aqui, e eu não vou parar de falar, vou repetir novamente, porque se você não acompanhou, você volta lá nas nossas pregações, que acho que elas já estão publicadas, ou então você volta lá na 1 Samuel capítulo 7, aliás, 1 Samuel capítulo 3 e 4, e você vai ver que essa arca ela foi levada pelos filisteus, ela foi tomada, porque acreditavam os filhos do sacerdote Eli que eles podiam fazer o que queriam e que Deus, na hora dos rolos, entraria para defendê-los e dar a eles vitória. E eles foram, inclusive, mortos, e a arca foi tomada pelos filisteus, e ela ficou fora de onde era o lugar onde ela deveria estar. Ela ficou 20 anos na casa de um sacerdote chamado Abinadab. E durante esses 20 anos que ela ficou na casa desse sacerdote, não se tem relato de nada. Não se fala do que ocorreu, o que aconteceu. É como se ela fosse apenas um adereço. É como se ela fosse apenas como eu não poderia comparar, um amuleto, né? É como se ela fosse assim. A arca, ela continha os mandamentos de Deus, ela continha um pouco do maná que por 40 anos Deus sustentou o povo no deserto. A arca, ela tinha a vara de Arão, que floresceu de um dia para o outro e deu, inclusive, amêndoas em pleno deserto, quer dizer, aquilo que era impossível de ter ocorrido. E os mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo, estavam aquelas 2 pedras dadas a Moisés, do lado tinha 5, do outro tinha 5, são 10. Estava dentro da arca. E de acordo, como diz a história, ela deveria pesar mais ou menos 280 quilos, o peso total dela, que ela era de madeira de acácia, que é uma madeira difícil de se desintegrar, né? Porque ela é tipo aquelas madeiras que tem como se fosse um nó dentro delas, né? Elas não ficam aquela coisa assim. Hoje seria um negócio rústico, né? Mas ela era revestida de ouro puro batido, né? Tanto por dentro quanto por fora. Era uma coisa muito bem feita, um negócio bem bonito. E tinha 2 querubins voltados com suas asas abertas, significava que Deus estava em cima daquilo dali. Por isso que os religiosos achavam que levar a arca, como hoje, né? As pessoas acham que se beber alguma coisa, tomar alguma coisa, pôr uma coisa sagrada, uma coisa santa, enfim, algo vai acontecer e elas vão ficar abençoadas ou coisa semelhante. Pois é, então ela ficou lá, na guerra com Israel. Israel perdeu a guerra e ela foi tomada. Ela ficou na casa desse sacerdote. Então, 1 Samuel capítulo 7 vai te mostrar que ela ficou 20 anos na casa desse homem e não aconteceu nadica de nada na casa dele. Eu posso, por exemplo, como ontem, talvez você não viu ou não esteve aqui, ontem no culto da noite, eu falei de um homem chamado Simão, que, pelo que consta, ele era um leproso. Ele foi curado milagrosamente por Jesus, mas convidou Jesus para ir à casa dele, Jesus foi. Ele serviu um jantar 6 dias antes de Jesus morrer. Os fatos estão lá no capítulo 7 de Lucas. E é o momento que ele convida Jesus para estar em casa, mas ele não dá a Jesus água para lavar os pés, ele não cumprimenta Jesus, o beijo, por exemplo, é o ósculo santo.
é o sinal de devoção e apreço pela visita ou pela chegada da pessoa à sua casa, de boas-vindas, né? As pessoas cumprimentavam, usavam isso, até homem com homem, né? Hoje, se homem beijar aí, o pessoal pensa outra coisa, mas é no rosto, né? Então, é um sinal de respeito e de apreço por aquela pessoa. Simão não deu. E tinha o óleo, um perfume, que você colocava na cabeça do visitante na sua casa, dizendo que ele era muito bem-vindo ao seu ambiente, aonde ele estava, porque quando você chega, dependendo da sua conversa, a sua visita é muito bem-vinda. Mas dependendo do teu papo, era melhor tu ter ficado em casa ou ido para outro canto. Mas tem sempre aquelas pessoas assim que você encontra elas, você tem prazer de conversar com elas, porque a conversa é agradável, a conversa é boa, né? Muito legal, é edificante, e você gosta, e você não vê o tempo passar rapidamente, você já quer marcar um outro encontro posteriormente, porque é agradável estar com aquela pessoa. Bom, Simão chamou, Jesus foi, ele não deu, Jesus também não ficou de birra e foi embora. Jesus ficou lá apenas com o que ele deu, a casa, o banco, o local para ele sentar, a mesa para a refeição. Jesus ficou lá. Simão estava dentro daquela casa, olhando para os erros da mulher que estava lá nos pés de Jesus, derramando seu perfume, derramando suas lágrimas, abrindo seu coração. Judas estava criticando, para que isso, para que se fazer esse desperdício todo? Judas estava lá na mesa. Marta estava andando para lá e para cá, porque estava muito ocupada, levando água, levando vinho, levando um carneiro, levando um petisco, levando alguma coisa para as pessoas comerem. E Lázaro estava sentado, depois de ter ressuscitado do mundo dos mortos, estava lá, estático, paralisado. Então, tem gente que vem, por exemplo, para a igreja, ou chama Jesus para entrar em casa, ele entra. Agora, a pergunta que não quer calar, ele está fazendo o que aí? Pastor, eu estou no Evangelho há 30 anos. E o que mudou na sua vida? Não, só aconteceu umas desgraças, eu perdi isso, perdi aquilo, eu tive uns problemas assim, uns problemas assados. Você já viu as pessoas que elas dizem que estão no Evangelho, que aceitou Jesus, mas a vida delas está pior do que quando era sem Ele? Já ouviu? Sim ou não? Como, por exemplo, a arca fica na casa do sacerdote 20 anos e você não ouve falar nada. Ela fica 3 meses na casa de um camarada, né, que estava naquele local próximo ali, morando, residindo, chamado Obed-Edom, que era, né, uma pessoa naquelas cercanias. Davi ordena que a arca fica lá, que se matar, mata ele, mas não mata meu povo. Né? Então, a arca fica lá e, ao invés da arca matar, faz florescer tudo, muda tudo e abençoa tudo durante 3 meses. Diga assim comigo, Deus não precisa de muito tempo. Pois é. Uma vez eu estava no culto e aí fiz uma oração, aí teve uma pessoa que ela recebeu uma coisa ruim lá. Eu fui e falei assim, quem aqui ainda não entregou sua vida para Jesus? Você vem na igreja, mas você não entregou sua vida para Jesus. Você quer expulsar isso aqui? Aí uma senhora levantou e foi. Eu admirei a coragem dela. Eu não sei se eu faria aquilo, não, mas ela foi. E aí, quando ela foi e chegou lá, pôs a mão, pode fazer o que quiser, menos sal grosso, vela vermelha, preta, eu não vou comprar. Mas o que você quiser fazer, pode fazer do seu jeito aí. Ela mandou o demônio sair, expulsava o demônio, nada. Aí eu disse assim, quem hoje, primeira vez que você está aqui, hoje você entregou tua vida para Jesus aqui? Levantou um camarada, ele era sargento da polícia militar lá do 15º Batalhão no Rio de Janeiro. Ele levantou e eu disse assim, o senhor sabe o que ela fez aqui? O senhor viu? O senhor quer fazer? Porque ela foi lá, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, demônio, pega o que é seu e sai. Ela fez direitinho, mas não deu.
Você já viu aquelas pessoas que não é o seu caso, você diz assim, eu orei, eu dei o dízimo, eu dei oferta, eu fui direitinho, eu calculei o centavo. Pastor, não fiquei com nada que era de Deus. Eu tenho andado certinho, feito tudo direitinho para dar certo e dar errado. Será por quê? Lasqueira. Mas aí aquele irmão, não, pode deixar que eu vou. E ele chegou lá, foi lá, pôs a mão assim na cabeça da mulher e disse assim, em nome do Senhor Jesus, espírito imundo, eu te dou uma ordem, sai dela. E o demônio obedeceu ele. Qual a diferença entre ele e a outra? Ela está dentro da casa onde Jesus está. Agora, Jesus não está dentro da casa onde aquele homem estava, Jesus estava dentro dele e não no lugar onde ele está. Você pega, por exemplo, aqui, ó, aí nessa Bíblia que você está aí na tela, o pastor não tem como te mostrar, mas você sabe o que significa o nome Obed? Não? Significa servo. Te faz lembrar de algum versículo lá atrás, quando Moisés, no deserto, virou para o povo de Israel e chamou eles e disse para eles assim, servireis, pois, o Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de vós todas as enfermidades, ou do meio de ti, né? Eu quero que Deus me cure, eu quero que Deus me abençoe, mas eu esqueço que primeiro eu preciso. Aí eu não quero servir, então eu dou um dinheiro para alguém que serve, servir a ele para pedir por mim. Já viu esse filme? Ele existe, está nessa igreja desde que eu conheço ela. Tem um monte de crente que paga e nisso não terceiriza, eles pagam os outros para orarem por eles, né? Eles, às vezes, se eu chegar e falar assim, eu vou subir um monte, se você trouxer uma oferta, seu nome vai estar lá, né? Eu vou levar seu nome para Israel, nossa, todo mundo me dá até a casa, né? Me dá o carro, me dá tudo para levar para Israel, porque é muito místico, é muito, né? É assim, é poderoso demais, gente do céu, vai arrebentar a boca do balão. Bom, o Abinadab não era sacerdote? Por ofício era, mas era servo? Acredito que não, porque Deus não abençoou ele em nada, ninguém se ouviu falar de nada que aconteceu na casa dele. Eu sou pastor. Não, eu não sou. Eu estou aqui no altar. Amém, gente? Olha para cá. Eu estou aqui no altar. Mas eu posso me apresentar e dizer assim, eu sou. Né? Mas eu sirvo. Eu sou, mas eu sirvo. Não tem um casal? É casado. Mas se respeita. É casado. Mas suporta. É casado. Mas se amam. É casado. Mas estão felizes um com o outro. Porque eu ouço, por exemplo, casais cristãos dizer assim, eu sou feliz com Jesus. Mas Jesus quer que você faça sua mulher feliz e você faça seu marido feliz. Como é que Jesus vai estar feliz comigo se eu não estou fazendo o que Ele me mandou fazer com a mulher que Ele me deu? E se eu não faço para a mulher que Ele me deu, como é que eu vou fazer para Ele que eu nem vejo? Eita, quem mandou você vir hoje? Mas vamos lá. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Por que quando a arca fica na casa de Obed, Deus abençoa ele? Porque o Obed é servo.
A palavra aqui significa servo de Edom. Mas Obed agora se tornou servo, não foi de Edom, que Edom é Esaú, para quem não sabe. Ele não é servo de Esaú, ele é servo daquele Deus que está ali dentro da sua casa. Tem gente que é servo do ministério, que é servo do líder, que é servo do pregador, que é servo do pastor, mas não é servo daquele que morreu por ele. Porque tudo que o seu pastor pede, ou sei lá quem te pede, você vai e se esforça para fazer. Mas por que você não se esforça para fazer o que Deus te pede? Por que Deus não me abençoa, pastor? Será que Deus não me ama, Deus não gosta de mim? Aí eu faço uma pergunta: você tem servido a Ele? Sabe por quê? Porque Jó 36, versículo 11, ele fala assim para nós. Quer ver? Ó, o pastor Gilmar vai pôr agora. 1, 2, 3. Aí, ó. Se o quê? Se o quê? O ouvirem e o servirem. Como é que vai acabar os meus dias? Na velhice, com a vida lascada, no encostado no INPS, rebentado, velho, entrevado, numa cadeira de roda. Com um salário de fome. Como é que vai acabar meus dias? Acabarão seus dias em bem e os seus anos. Quanto mais passar os anos, você vai estar cada vez melhor, igual vinho. Quanto mais velho, melhor. Agora, só que ele diz para nós, para ouvir e servir. Por exemplo, Davi, o próprio Deus falou que Davi era um homem o quê? Mas por que quando Davi foi buscar a arca e botou ela em cima do carro de boi, o cara pegou na arca lá, o cara morreu? Por quê? Como é que você serve a Deus e antes de você fazer algo, por que você não pergunta a Ele se você deve e se deve como é? Porque os crentes só perguntam depois que dá errado. Não, eu tenho certeza que essa oração é só eu. Eu já fiz várias vezes essa oração na minha vida. Eu acho que vocês aqui, vocês nunca fizeram, né? Geralmente, quando eu fazia uma coisa que dava errado, hoje eu não faço mais não, porque eu já sei. Mas quando eu fazia uma coisa que dava errado, eu ia orar, com aquela cara assim, né, de maracujá de gaveta, e assim com aquele óleo de peroba na cara, eu chegava lá, ainda gostava assim de ajoelhar para fazer uma pressão em Deus. Você já viu? O crente gosta de pressionar Deus, é ajoelhar. Aí ajoelhava e a minha oração era: Senhor, meu Deus e meu Pai, por que está acontecendo isso comigo? Irmão, Deus nunca me respondeu como eu merecia ser respondido. Se fosse ele falasse assim: Carlos, eu te autorizo a dar resposta, eu ia falar assim: você tem certeza que você não sabe? Tu faz o que quer, vai onde quer, anda como quer, veste o que quer, come o que quer, caminha para onde quer, para onde quer, e tu quer que eu me responsabilize? Você lembra, por exemplo, que o povo, quando saiu do Egito, Deus colocou como referência de dia uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. Se a nuvem se locomovesse, eles tinham que andar. Era qualquer hora do dia. Então eles tinham que estar atentos e observando o movimento de Deus, para onde Deus estava se movimentando. Tem gente que já perdeu Deus faz tempo, porque Deus já foi e ele está parado. Ele não sabe nem para onde é que Jesus anda mais. Se parasse, eles tinham que parar, porque se eles insistissem em ir sozinhos, Deus não era responsável, porque ele estava lá parado e eles estavam lá movendo. Quantas vezes Deus mandou você parar? Como ele falou com Marta: Marta, estás ansiosa. Ele não está criticando, ela está servindo. Marta,
Você está muito preocupada, por que você está assim? Vai dar certo. Você é crente, por que você está preocupado? Nem chegou o dia de amanhã, por que você acha que vai passar fome? Por que você acha que vai dar errado? Por que você acha que vai dar BO? Esses dias, por exemplo, o irmão, ele me ligou, ele falou comigo, pastor, ore por mim, que eu estou achando. Eu também não estou preocupado se der, se não der, mas eu estou, o médico, a suspeita é grande. Eu falei, irmão, vamos esperar, faz o exame primeiro. Depois a gente vê o que faz. Resultado, não era o que o médico disse que era. Eu acho de uma irresponsabilidade o sujeito não ter certeza e falar para o outro uma coisa assim. Igual um dia eu falei com um camarada esse, eu falei, rapaz, você é médico? Ele falou, não, eu só faço os exames aqui. Pois é, você não deveria falar isso não. Eu não afeto em nada, porque eu não vou te dar ouvidos. E se fosse, mesmo que fosse, eu também não iria cair morto. A sua fala não me contaminaria. Mas se você pegar uma pessoa da cabeça fraca, você endóida ela, cara. Faz isso não. Você vai deixar a pessoa maluca, você vai deixar a pessoa desequilibrada. Né? Porque o meu médico mesmo, por exemplo, vou provar para o senhor e mostrar aqui, o senhor mesmo tira a conclusão. Porque o cara no exame mostrando para mim uma coisa e na conclusão não é aquilo que ele está mostrando. Está aqui, ó. Ele abriu na tela assim, do computador, pegou 3 livros na estante dele, botou-se na minha frente, leu o senhor mesmo. Toma. E eu acredito, né, até achando que o sujeito tinha uma ponta de razão. Mas, vida que segue, né? Aí o que acontece? Se você, por exemplo, ou eu, nós não servimos a Deus, como que nós queremos que as coisas acabem bem? Porque servir a Deus não é vir para a igreja. Lembra que Judas também estava lá na sala, sentado na mesa? Você não vai me falar que era de Deus dele trair Jesus, né? E ele estava servindo a Deus para trair Jesus. Você não vai me dizer isso não, né? Eu acho que você não é doido para tal. Não? Mas ele estava lá. Lázaro estava sentado na mesa. Ele estava lá. Mas ele estava fazendo o quê? Só sentado. E o que é que Maria estava fazendo? Maria está se derramando, Maria está ali chorando, quebrantada, derramando um perfume de grande valor nos pés de Jesus, porque ela sabia que aquela era a última oportunidade que ela tinha ele vivo, somente depois da ressurreição. Né, que Jesus voltou do mundo dos mortos, mas ela acho que acredito que ela não tenha visto mais ele. Então, é a oportunidade que ela tinha. Ela não pegou a carona, não, ela abraçou a oportunidade. Por isso que o missionário Soares diz o seguinte, tudo que começa bem, acaba bem. Como é que eu começo? Começa servindo. A quem? A Deus. Quer ver? Vou te mostrar aqui um versículozinho. Não, mas deixa eu ficar aqui em Obed um pouquinho mais ainda. Quando Davi fica sabendo que Deus abençoou a casa de Obed, o que Davi faz? Davi se encoraja para ir novamente buscar a arca na casa de Obed. Eu falei isso aqui semana passada. Então ele pega, a cada 6 passos, era 6 quilômetros da casa de Obed até onde a arca ia ficar em Jerusalém. A cada 6 passos você para e sacrifica. Gente, demora um pouquinho para chegar lá, hein? Só que você já viu que hoje a geração miojo, ou a geração instantânea, quer tudo assim no abrir dos olhos? As pessoas querem as coisas da forma, do jeito delas e rápido. E tem que ser tudo assim, né? Bateu, levou, bora, anda, vai, faz, mexe, enfim. O que acontece? Quando nós agimos assim, nós precisamos entender o seguinte: o que comanda os céus não é a terra.
que comanda a terra não sou eu, é o céu. Não é você, é o céu. O que eu preciso fazer? Eu preciso saber o que o céu diz. O céu, pastor, o céu é Deus, irmão. Se você pegar, por exemplo, Jeremias, no capítulo 2, versículo de número 13, acho que é o 13, deixa eu conferir aqui para os infernautas não me pegar aqui, que senão eles vão me falar mal de mim. Pode falar mal de mim, não importa também não. Estou preocupado com o infernauta, não. Mas deixa eu pegar aqui, senão depois fica falando que não existe. Ele diz assim, ó, é o versículo 12. Espantai-vos disto. Com quem que Deus está falando? Ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados. Diz, então o céu, se o céu ouve, o céu também fala, né? Com quem que Deus está falando? Com quem está lá no céu. E eles estavam ouvindo, porque Deus está dizendo assim, ó, olha o que eles estão fazendo. Olha o que eles fizeram. O céu está ciente do que se passa na terra. O céu sabe o que acontece. Você vê que Jesus, por exemplo, ele disse que antes de nós pedirmos alguma coisa, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Então, ele já sabe. Antes da gente pedir, ele já sabe o que a gente precisa. Então, o céu ouve, o céu vê, o céu fala. Que o céu é quem está lá. Não é que a nuvem, não, esquece isso aí. É quem está lá. São seres vivos, que se comunicam, que se movem, que se mexem, que escutam, que obedecem. Você vai ver o Salmo 103, acho que é o versículo 20, Davi dizendo assim, bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris e executais as suas ordens, ou seja, os anjos obedecem, eles ouvem. Então, eles trabalham, eles fazem, eles agem de acordo com o que eles ouvirem de Deus. Então, nós vemos, por exemplo, que quando Davi ele volta para pegar a arca e levar ela para Jerusalém, a cada 6 passos ele parava e sacrificava, oferecia um sacrifício a Deus, e diz a Bíblia, voltando lá, o 12, pastor, coloca o 12, por favor. Isso, está aí, ó. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor do quê? O amor da arca é o amor a Deus, irmão. O Salmo 91, 14, porque a mim se apegou com o quê? Com amor. Também eu livrarei e poluirei no alto retiro. É o que diz a Bíblia. Mas vamos lá, que diz aqui, ó. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Como é que Davi foi? Como é que ele foi buscar a arca? Com quê? Com quê? Olha que legal. Vocês lembram que o pastor Tony antigamente cantava um hino aqui que hoje ele não canta mais? Servi ao Senhor com alegria. Não. Apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade e a sua misericórdia, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. E o que era cantado isso aqui? O Salmo 100. Como é que Deus diz que o servo dele deve entrar pelas portas? Como é que o servo entra? Com a cara de maracujá de gaveta. Entra com a revolta do Satanás com o veneno da serpente. Pastor, eu estou revoltado, eu estou chateado. Pois é, você vê, ó, o profeta Eliseu, chegou um cara, que era o filho da Jezabel. E Eliseu gostava do cara, porque a Jezabel matou profeta assim, né? Igual você mata, nem cachorro você mata desse jeito. Mas
Quando ele vai até a casa do profeta Eliseu pedir ajuda, ele foi com mais 2 reis, acho que o rei de Edom e o rei de Judá, que era o Josafá. O Eliseu olhou para a cara dele e falou assim: se não fosse a presença do rei Josafá contigo, eu nem olharia na tua cara. Irmão, já pensou Deus falar assim: se não fosse o marido do seu lado, eu nem falaria contigo? Ó, rapaz, se a Ana Neto não estivesse contigo, nem pararia para falar contigo, ó. Rapaz do céu, isso é forte demais. Já pensou Deus falar assim: se não fosse o caso, eu acabaria com a tua raça? Ó, rapaz, forte demais, hein? Forte para mim e perigoso para você. Não posso sair de perto de mim. O míssil vai cair, né? Então Eliseu diz assim, ó: se não fosse por Josafá, arrebentaria você agora. Pois é, mas ele diz assim: mas Deus não nos trouxe aqui para nos entregar nas mãos daqueles reis. Você tem que nos ajudar. Sabe o que o Eliseu fez? Ele estava chateado. Para você falar com uma pessoa que você não quer nem olhar na cara dela, você não está com amizade, não. Você não está com amor, não, tá? Tá não. Na hora que o Conilton chega em casa, já deitou, virou para o lado da parede. Não vou nem falar. E Deus falou que não pode passar a noite, o sol não pode se pôr com essa brincadeira, não. Pode ficar o dia inteiro, mas na hora que o sol for se pôr, vai lá consertar esse rolo. E não vai dar ruim. Aí o que o Eliseu fez para consertar aquilo? Ele mandou chamar um tangedor, um cara que tocava bonito. Você já viu assim? Você começa a ver aquela pessoa que toca e faz aquele negócio assim, bonito, aquele fundo musical, e você lembra da canção, do louvor, e você começa a cantar, a pessoa, você ouvindo aqui dali, né? Às vezes eu gosto de estar assim, quando eu estou quieto, eu coloco um fundo musical, de vez em quando aí vem uma música que eu sei, e eu começo a cantar, e às vezes eu choro, mas eu estou só, ninguém está ali para me perturbar também não. Eu só faço isso quando eu estou sozinho. Às vezes eu estou no carro, estou na estrada, né, eu coloco nos aplicativos que funcionam offline, então você vai ouvindo e ali você se abre, você se derrama. Pois é, a música, né, o louvor que o camarada tocou, trouxe o quebrantamento, tirou. Por que você acha, por exemplo, o louvor, o culto, o início do culto é para quê? É para tirar você, irmão, das castas que vem te acompanhando, das tristezas, das angústias, das decepções, das encrencas, dos rolos que você contaminou lá fora, e você vem para o culto para aliviar seu coração, para você ficar apto para ouvir o que Deus tem para te falar. Às vezes tem pessoas que não aproveitam o início do culto, né? Não sei por quê. Mas deve ser opção, porque às vezes não é só durante a semana que a pessoa está trabalhando. No domingo, muito chega, o louvor já passou, já foi. Às vezes tem gente que chega, eu já estou terminando até a pregação. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, não. Só estou falando com você. Pronto, eu só queria desabafar. Fiquei aliviado. Aí... Oi? Hashtag falei. Então tem gente que faz isso, mas o louvor é para isso, é para tirar você, mudar você do ambiente que você está e trazer você para outro. Onde Deus vai poder trabalhar, onde Deus vai poder agir. Por isso que ele fala no Salmo 100, para a gente entrar pelas portas com alegria, com cântico. Alegria é ânimo, irmão, disposição. Eu acho interessante, por exemplo, que quando as pessoas vão naqueles shows, eles cantam com os artistas, levanta a mão, pula, aí não tem dor nas costas, não tem dor no joelho, não tem nervo ciático, não tem tornozelo, não
tem nada. Eles cantam, pula, vai no campo de futebol, e grita, pula lá no meio da torcida, aquela coisa toda. Aí na igreja, estou sentindo bem, não. Será por quê? Porque nós não nos contagiamos com as coisas de Deus. As coisas do mundo nos contagiam. Mas as coisas de Deus, a gente nem percebe. Você não vê uma mulher debaixo da mesa, chorando, derramando lágrimas porque não tinha água para lavar os pés? Mas ela não está chorando porque Jesus tinha ressuscitado Simão, ou ressuscitado Lázaro, porque Jesus tinha curado Simão. Não, ela está chorando porque ela reconheceu quem Jesus era. Ele era aquele que perdoa os pecados. Você sabe que é uma dívida que você não pode pagar? Um dia teve um irmãozinho que diz que ele chegou no culto e o pastor estava pregando sobre o que vai ter no céu, e cada vez que o pastor falava, lá no céu vai ter, e a Bíblia fala, né, das pedras preciosas que tem no céu, e quando ele falava, aquele irmãozinho levantava, pulava, levantava os braços e gritava, glória a Deus, aleluia. Aí ele falou, irmão, vai lá, fala com aquele irmão, para ele se conter um pouco, ele está atrapalhando eu pregar. Segura um pouco a emoção dele, eu sei que é bom, mas segura que está atrasando a mensagem. Aí o irmão foi lá, falou com ele, o irmãozinho não quis nem saber, irmão. Quando o pastor falava, o irmãozinho pulava, gritava. No final do culto, ele foi lá com o irmão e falou assim, irmão, por que você está tão empolgado quando eu estava pregando e você não se continha e você falava, pastor, vai lá onde eu moro para o senhor ver. Eu tenho que botar uma sacola nos pés, porque eu já saio pisando dentro do barro. O senhor vai falar que lá no céu, rua é de ouro, o senhor não quer que eu comemore isso? Vai lá onde o senhor vê onde eu comemoro. Às vezes, irmão, você não sabe a situação dos outros, né? Às vezes você não tinha uma doença incurável, a pessoa foi curada de uma forma milagrosa, e ela é grata a Deus, porque se ela não tivesse sido curada, ela estava lá, ó, no fundo da terra, dentro da terra lá, ela tinha morrido. Então isso contagia ela, às vezes não é nem a pregação que está sendo feita, não, é dela estar viva, dela existir, dela respirar, dela ter saúde, dela estar ali em pé. Você pode estar quebrado, sem dinheiro, mas amanhã você pode ser próspero, crescer, levantar, Deus pode abençoar. Mas se você vai esperar o dinheiro entrar no bolso para você ficar alegre, se você espera, pega lá, pastor, por favor, pega lá 1 Coríntios capítulo 15, lá, dessa mensagem, eu esqueci o versículo, mas você vai achar aí. Paulo diz assim, ó, se nós esperamos em Cristo, somente nas coisas concernentes a esta vida, somos o pior de todas as criaturas que há. O pior de todos os homens. Se você espera de Jesus só bênçãos temporais, é só o dinheiro, a casa, o salário, o arrendo, o emprego, o trabalho. Se você espera de Jesus só isso, irmão, você é o pior dos homens. Você é a pior pessoa que tem na terra. Porque você só espera de Deus o que Deus provê. Você olha para Deus como aquele supermercado para abastecer o seu carrinho e encher a tua despensa. Você olha para Deus dessa forma. É como Simão olhou para Jesus só para curá-lo. É como Lázaro olhou para Jesus só para ressuscitá-lo. É como Marta olhou para Jesus só para servi-lo. Maria olha para ele para adorá-lo. Oi? É o 15:19? Aí, o pastor Tony já achou, 15:19. Se nós esperamos em Cristo, somente nesta vida, ou seja, só nas coisas temporais, só nas coisas daqui, somos o mais miserável. Essa tradução aí fala, né? Somos os mais miseráveis de todos os homens.
Como que uma pessoa dessa vai prosperar, vai crescer? Eu só espero em Deus aqui. O que Davi quis? Davi não queria, não eram as bênçãos de Obed, não. Tanto é que você pode ver que o próprio Obed largou tudo que Deus deu para ele e foi atrás de Deus, para onde Deus foi. Você lembra de Pedro? Alguém comeu aqueles peixes que Jesus encheu o barco, porque Pedro foi com Jesus, ele largou aquilo que Jesus deu a ele. Eu não sei se foi a família, eu não sei se foi a mulher dele, eu não sei quem foi, mas ele foi atrás de Jesus, ele largou aquilo para lá. Você vai ver em outra oportunidade, lá de Marcos 10, 28, você vai ver Pedro dizer assim: Senhor, nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus disse para Pedro: Pedro, também eu te digo que aquele que deixou casa, campo, mulher, filho, por amor de mim ou do evangelho, que não receba 100 vezes mais já no tempo presente e no futuro por vir a vida eterna. Então Jesus está garantindo duas bênçãos, a eterna e a material. Agora, quando eu deixei, primeiro eu deixo e depois eu sigo. Eu sigo, eu estou seguindo ele, eu estou servindo. Porque a preocupação, às vezes, é ganhar dinheiro. A preocupação é servi-lo. A preocupação é o que o Senhor quer que eu faça. Essa é a minha preocupação. Foi essa a pergunta de Saulo, quando ele está cego, no caminho de Damasco, caído no chão, quando ele vê uma grande luz e ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Não, eu estou perseguindo os crentes, o senhor não. Não, esses são meus, você está perseguindo sou eu. Saulo diz: o que o senhor quer que eu faça? Essa é a minha pergunta, irmão, essa é a sua pergunta. Olha o que diz Provérbios 3, versículo 9. Vamos lá para você ver. Não, vamos no 10, pastor Gilmar. Coloca o 10. Provérbios 3, 10. Quer ver? É bonito, ó. É bonito demais. E se encherão teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto os teus lagares. O mosto é o vinho novo, tá? São coisas novas que passam a acontecer. As pessoas pegam esse versículo aqui e elas ajuntam com o outro antecedente a ela, que é o 9, nós vamos ler. Agora, lá para você ver. Ó. Honra ao Senhor com os teus bens. A palavra fazenda aí é bens, com aquilo que você tem. E com as primícias de toda a tua renda. Agora, primeira coisa, não é pegar o que eu tenho e dar. Porque não é difícil você pegar o que você tem e dar, não. Eu já vi gente que nem é crente, irmão, pegar as coisas que tem e dar. Antes de vir para o Evangelho, eu fui para outros cantos. E lá nos cantos por onde eu fui, se você chegar e você não tiver um negócio desse aqui, a pessoa tira e te dá. Porque ela acredita que é dando as coisas para os outros que ela consegue o que ela quer de Deus. É fácil, por exemplo, igual nas igrejas, como um dia um rapaz chegou para mim e eu falei: olha, você vai pegar uma oferta e você vai trazer como prova de gratidão, você vai trazer para Jesus. O camarada falou assim: pastor, se eu der essa oferta, Jesus me dá um carro? Não, a conversa foi outra. Foi outra coisa, não foi isso não. Eu estava falando assim: olha, você que tiver uma geladeira na sua casa e você não usa, que aqui na igreja não tinha geladeira nenhuma. Aí, se você puder doar, traz a geladeira. Aí o camarada foi e me fez a pergunta: pastor, se eu der a minha geladeira para a igreja, Deus me dá um carro? Eu falei: não, põe um volante, os pneus e ande nela. Né, irmão? É mais prático, é mais fácil. Por quê? Porque se eu disser assim, não, se eu pegar os meus bens e eu pegar os frutos do que eu tenho, Deus vai encher. Aí vem o versículo e vai dizer assim, ó, põe lá, pastor: encherão os teus celeiros. Claro, se eu dou 100 e Deus me dá 100 mil,
Irmão, qual é o idiota que não quer trocar 100 reais por 100 mil? Ué, te dou agora, te dou 100, você me dá 100 mil. Bora, vamos fazer esse negócio? Só que ele não está falando aqui de bens, ele está falando de honra. Quer ver? Se você pegar o capítulo 1, 2 de primeiro livro de Samuel, você vai ver que os sacerdotes ofereciam sacrifícios a Deus. Mas antes do sacrifício ficarem pronto, o que nem era para eles mexer, eles mexiam e comiam. E você vai ver Deus dizendo assim: eu honro a quem me honra. Ué, mas eles não eram sacerdotes, eles não estavam oferecendo? Estavam, mas eles estavam honrando a Deus? Não. Você está dizimando, você está ofertando, mas você está honrando a Deus? Porque eles pegavam os sacrifícios e ofereciam, mas ao mesmo passo, nas portas das tendas, na frente onde oferecia o sacrifício, eles entravam com mulheres para prostituir. Está honrando? A mesma coisa, de dia no meu corpo, eu estou na igreja servindo a Deus, e de noite eu sirvo a minha carne, né? Ouvir umas coisas que eu não deveria estar vendo, olhar umas coisas que eu não deveria estar olhando, fazer umas coisas que eu não deveria estar fazendo. Mas durante todo o dia eu estou na igreja. E de noite, de dia eu estou com Deus e de noite eu estou com o diabo. Tiago falou que uma fonte, ou ela é salgada ou ela é doce, eu tenho que definir com quem que eu vou caminhar, com um ou com outro. Porque não é só eu pegar aquilo que Deus me pede e largar porque eu fui lá, eu dei, eu fiz, eu coloquei, eu me esforcei, eu ofereci, eu entreguei, foi de coração. Eu acredito que as pessoas que fazem isso, elas fazem de coração, como também elas fazem de coração as babaquices e as besteiras que a gente faz de coração também, porque a gente faz porque quer. Sempre falei isso. Falei ou não falei? A gente faz porque quer. Por exemplo, por que eu bebia? Eu bebia porque eu gostava, porque eu queria. Como quem mente, mente porque gosta. Quem briga, briga porque gosta. E vê o parquinho pegar fogo. Fala mal dos outros, que é bom. Ruim é quando fala de você. Mas falar dos outros é bom. A gente fica até emocionado, tá vendo? Desmascarei ele, ó. Expus a vergonha. Não é assim que falam os caras aí dos vídeos aí? Tem que publicar mesmo, tem que falar mesmo, tem que denunciar. Não é assim? Pois é, porque é os outros. O dia que é você se sente injustiçado, você se sente desprezado, mal amado. Mas quando é os outros, eu sabia que tinha sujeira, eu sabia, Deus, que eu pedi para Deus mostrar, para Deus. Meu filho, o dia que Deus mostrar a sujeira que está debaixo, aí é o que é o perigo da minha vida, né? Ou da sua. Por isso, quando a gente traz alguma coisa, a gente logo já pensa no celeiro cheio e já pensa nos locais abarrotados de coisas. Por quê? Porque eu trouxe, porque eu dei. Você pega lá, os caras estão fazendo também, mas não estavam honrando a Deus. Quer ver? Posso ler? Sim ou não? Você tem certeza? Está na sua Bíblia. Então, abra aí, Romanos 1. Lascou. Agora, Paulo vai arrebentar nós. Romanos, capítulo de número 1. Podemos ler? Versículo 18. Vamos ler a partir do 18. Vocês estão com pressa?
Eu já vou terminar. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Olha que legal, irmão. Deus está falando assim, eu vou derrubar, eu vou destruir, eu vou detonar. Por quê? Porque a verdade foi transformada no que é errado. E se manifesta. Aí, quando se fala de ira, não é que Deus fica chateado, não. Se Deus ficar com raiva da gente, ele taca fogo no mundo e acaba com os troços todos. Então, quando se fala da ira de Deus, está falando de um julgamento que Deus vai trazer. E que Deus vai expor, que Deus vai fazer aquilo aparecer. Aquilo não vai ficar escondido, vai vir à tona, né? Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Ele está falando de quem conheceu, de quem ouviu, de quem escutou, quem foi na igreja, quem leu a Bíblia, quem orou, quem buscou, quem recebeu, quem tinha, conheceu, mas não o glorificou como Deus. Nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se o quê? Loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Passaram a fazer de Deus uma figura e dizer, isso aqui é Deus, isso aqui não, porra, vai para lá, né? Ápice, não sei o quê. Não. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de quê? Irmão, olha que palavra forte, Paulo diz assim, ó, Deus vai deixar você fazer o que você sempre quis. Só para poder vir à tona sua insensatez, sua tolice, sua doideira, sua loucura. Vai vir. As imundícias para desonrarem o seu corpo entre si mesmo. Olha que negócio interessante aí, ó. A desonra, o adultério, a fornicação, né? Essa coisa toda que passa. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura. Honraram e serviram mais a criatura do que quem? Do que o Criador. O que é bendito e eternamente amém. Pelo que Deus os abandonou. O que Deus abandonou? Primeiro ele vai falar que Deus entregou. Agora ele está dizendo que Deus abandonou as paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. Você já viu isso aí? Não acontece nem dentro da igreja, graças a Deus, não tem isso não. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Jesus amado, ó. Deus entregou, Deus abandonou, Deus entregou a um sentimento perverso, uma coisa ruim. Para a pessoa fazer bobagem, loucura, doideira, besteira. Mas o mais triste de tudo isso aqui, sabe por que isso acontece? Porque a pessoa preferiu só estar no lugar onde Deus está, mas nunca pretendeu conhecer a Deus. Tem gente que fica na igreja anos e anos, mas não conhece o que ela diz acreditar e o que ela diz cultuar. Porque se ela conhecesse, ela não viveria o que vive. E não teria sentimento perverso como mágoas, ressentimentos, revolta, indignação, ódio, desprezo, rejeição, como tem muitas vezes crente dentro da igreja, que carrega uma mágoa dentro do coração de gente própria do seu sangue. Não é nem gente que fez mal a elas dentro de igreja, não. É o próprio sangue. Por que isso acontece? A pessoa nunca se importou em ter o conhecimento, mas ela sempre buscou os favores
daquele que quer mais ser conhecido do que te causar favor. Porque até o próprio favor que ele te causa pode desgraçar a tua vida se você não conhecê-lo. Por isso que ele mesmo disse: o meu povo sofre porque faltou conhecimento. Lembra daquela mulher samaritana que Jesus disse para ela: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que fala contigo, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Mas ela estava lá naquele poço buscando água lá do chão, lá da nascente da terra, não dos céus, da nascente de Deus. Ela não sabia que existia aquela água. Era o que Jesus queria oferecer a ela. Quantas coisas de Jesus a gente não sabe e que Ele quer nos oferecer e que nós ainda não temos, mas nós só estamos preocupados com a barriga, nós só estamos preocupados com as contas, nós só estamos preocupados com os PIX, nós só estamos preocupados com o carro, com a casa, com o salário, com a renda. Quer ser o mais miserável? Volta lá em 1 Coríntios 15, 19, por favor, pastor. Você quer ser o mais miserável? Se preocupe somente com as coisas daqui. Você vai ser o mais miserável de todos. Embora você possa ter muitos recursos. Como tem muita gente que tem muito recurso, mas é miserável. Porque às vezes não tem uma mulher que o ame. Porque ele tem uma mulher que tem ganância por aquilo que ele possui. E está com ele não por ele. Está com ele por causa do que ele proporciona a ela. Ou vice-versa. Filhos que trazem desgosto, vergonha, que trazem sofrimento e dor. Por quê? Porque a minha preocupação é só com as coisas desta vida. Se a minha preocupação for só pelo que eu tenho, e pelo que eu preciso, e pelo que eu quero, eu sou mais miserável, mesmo tendo tudo. Serei o mais miserável. Sabe por quê? Porque quanto mais você tem, mais você vai querer. Você nunca estará satisfeito. Quer ver? Te dar um exemplo. O que faltava para Judas? O que faltava para Judas? Mas por que ele trocou Jesus por 30 moedas? Porque ele queria dinheiro. Ele não queria aquele que dá o dinheiro. Esse é o motivo. Ele era apegado ao dinheiro. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que não, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia não diz isso. O dinheiro é a solução para tudo e Deus quer te dar dinheiro. E se você não quiser, você recebeu, me dá, que eu quero. Entendeu? Você pode trazer e me dar. Não, eu não quero, traz para mim. Te passo meu Pix aqui agora, você me manda. Tudo que você tiver. Não, cara, não, porque o dinheiro traz todo mal. Não, a Bíblia diz o amor ao dinheiro, o apego é que é a raiz. Não é o dinheiro é a solução. Porque Salomão diz que o dinheiro é a resposta para tudo. Por exemplo, quem veio de Uber para cá hoje? Quem veio de Uber? Tem que pagar, né? Ou paga na próxima. Mata os caras de raiva. Não vai pagar na próxima, vai pagar agora. Quem veio de ônibus? Você veio de ônibus? Tem que pagar, né? Você veio de carro, né? Tem que ter gasolina. Se não tem gasolina, não vem. E queimou a gasolina. Talvez quando você sair daqui para ir embora vai ter que pôr outra. Acabou a gasolina. Né? Então você precisa do dinheiro. Se você tem uma conta vencendo amanhã e você não tem o dinheiro, como é que você vai pagar ela? Você precisa do dinheiro.
Já pensou no Natal, aquele chester, aquele frangão bombado que você quer comer? Você precisa de dinheiro. Não, pastor, mas eu compro no cartão. Se o seu cartão já venceu e tu não pagou a fatura, tu já está pendurado. Os caras já vão bloquear as tuas compras. Você não compra mais, você vai ter que pagar. Para pagar a fatura, você precisa de dinheiro. Não? Então, você precisa do dinheiro. Então, não reclama que tem pouco, não. Mas põe uma coisa no seu coração. Sirva a Deus. Não fique só perto dele. Não fique só onde ele está. Sirva. E sirva com alegria. Não é servir com chateação, murmuração, reclamando, criticando, julgando. Não, sirva com alegria. Deus vai te abençoar. Aí as pessoas vão ouvir falar de você, como ouviu falar de Obed, que Deus abençoou. 3 meses já está inteirando agora. Então ainda falta alguns dias para terminar o ano. Pode começar mais 3 meses no ano de 2025, janeiro, fevereiro e março. Então você pode pegar essa palavra, por exemplo, de 3 meses e colocar, foi 3, agora vai ser mais 3, que vai ser mais abençoado que os 3 primeiros 3, e depois vai ser mais 3, que vai ser abençoado mais do que os 6, e vai cada vez mais só crescendo, multiplicando e aumentando e crescendo como Davi. Foi o que fez Davi aumentar e crescer. Foi servir. Ele era rei, mas era servo. Sabe por quê? Davi nunca preocupou com a coroa nem com o trono. Quando ele pecou e caiu em adultério, em desgraça, ele não pediu para Deus devolver o trono para ele. Ele não pediu para Deus devolver a coroa. Sabe o que ele pediu para Deus? Não retira de mim o teu Espírito Santo. Quando Saul caiu e foi rejeitado, sabe o que Saul pediu para Deus? Não me tira na frente dos homens, eles não podem saber que eu estou renegado. Eles têm que saber que eu ainda sou o rei. Mas Deus já o tinha rejeitado. Saul sabia, o profeta sabia. As pessoas não sabiam. Mas Saul sabia que Deus não era mais com ele. Por quê? Porque Saul só se importava com as coisas daqui de baixo. Se você serve a Deus, serve pensando nas coisas que não são daqui. As coisas daqui é consequência do que você faz para as coisas de lá.